Amigos queridos, estamos aqui navegando nas redes sociais pela internet, nas páginas do Centro Espírita Bezerra de Menezes, para trazermos mais uma reflexão à luz da doutrina espírita, especialmente neste momento de quarentena, em face do novo coronavírus, que tem feito com que todos nós estejamos no recesso do nosso lar, e é a oportunidade do nosso crescimento, e a doutrina espírita tem muito a complementar. O tema da nossa reflexão da noite é Lei de Justiça, Amor e Caridade. Uma das leis reveladas pelos Espíritos Superiores a Allan Kardec, incerta no Livro dos Espíritos. Então nós vamos iniciar a nossa conversa com uma reflexão trazida no Evangelho segundo o Espiritismo pelo Espírito São Vicente de Paula. Ele nos diz o seguinte, que a lei de atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. E ele faz a primeira revelação do funcionamento da lei divina na sua criação dos dois elementos gerais do universo. O primeiro é a matéria. Então ele diz que a lei de atração é a lei de amor. Olha que coisa maravilhosa. É verdade, Deus criou o universo por um ato de amor. E o que dá a liga, o que dá a sustentação é a lei de atração. A lei gravitacional que equilibra todos os astros, um equilibrando-se na energia do outro, fazendo com que haja a harmonia do mundo sideral. E no macrocosmo. E no microcosmo, a mesma lei que atrai os elétrons, os prótons ao núcleo do átomo é essa mesma lei chamada lei de amor, só que válida para o mundo material. Mas Vicente de Paula prossegue e diz que o amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. Então, o segundo elemento geral do universo, o espírito, ele é regulado na sua lei de sociedade, é fundamentado a sua inter-relação na lei de amor. Então surge uma nova reflexão, que o que atrai os seres para uma vivência harmônica, como há harmonia no mundo material, dado pela lei de atração, o que vai gerenciar a harmonia entre os seres inteligentes é o amor, porque o amor é que dá a verdadeira felicidade. Então, quando nós vamos estudar a lei de justiça, amor e caridade, nós estamos estudando uma única lei. Não são três leis: lei de justiça, lei de amor e lei de caridade. Não é assim. A lei de amor, justiça e caridade é a mesma, é uma única lei. É por isso que quando Deus está aplicando o amor, a gente não sabe se ele está aplicando a justiça, e quando ele está aplicando a justiça, a gente não sabe se está aplicando a misericórdia, porque tudo está intrinsecamente, inexoravelmente unificado em um bloco legislativo da justiça divina. Mas para a nossa reflexão, nós vamos didaticamente fazer uma divisão em cada aspecto desta mesma lei. Começaremos com algumas reflexões sobre a justiça. Um conceito inicial e simples é que justiça é a qualidade do que está em conformidade com o que é correto. Então, é uma qualidade de correção. Mas um outro aspecto do conceito de justiça também, que é a maneira de perceber e avaliar o que é direito, o que é justo. Então é outro elemento de compreensão do direito, da justiça, é a noção daquilo que é correto, que é justo, que é direito. Então são as primeiras noções daquilo que o ser humano busca em sua justiça humana, fazer com que haja a harmonia social. Aí voltamos ao conceito de harmonia. E nós vamos encontrar então que na justiça humana nós temos alguns fundamentos. Nós vamos encontrar na base legislativa de todos os povos, de todas as constituições do Brasil, dos países do mundo, e a do Brasil não é diferente,
que há os fundamentos da justiça humana: igualdade, liberdade, fraternidade. A nossa Constituição começa que todos somos iguais para a aquisição de direitos e deveres. Não há distinção entre os brasileiros. E assim também ocorre em todos os países. E a igualdade, ela é um dos aspectos, dos fundamentos da lei humana, para entender que se faltar igualdade entre os seres, surge injustiça. Porém, se sobrar, se ela for exagerada, a igualdade, surge uniformização. E aí não há espaço para a diversidade. Então, na justiça humana, nós temos que entender que para que haja um equilíbrio, a igualdade ela tem que ser dosada. Porque sem igualdade não há justiça. Porém, muita igualdade há uniformização. Não há espaço para criatividade, para que o ser manifeste a sua individualidade. E a liberdade? A liberdade, um dos fundamentos da justiça humana, é que se faltar a liberdade, surge a escravidão. Porém, se a liberdade for exagerada, surge a opressão da libertinagem. Então, também ela tem que ser dosada. E, por fim, surge um dos elementos da justiça humana, que é a fraternidade, que é a colaboração, que é o exercício dos deveres. Ele deve ser fraternal, deve ser solidário. Por isso é que, se faltar fraternidade, surge provas e expiações, surge sofrimento. Porém, se sobrar fraternidade, surge falta de oportunidade para o esforço próprio crescimento individual. Então também a fraternidade tem que ser dosada em harmonia, porque sem fraternidade, sofrimento. Com excesso de fraternidade, surge aqueles estados de paternalismo que não é produtivo. Não dá oportunidade do ser lutar e crescer na luta pela sua própria subsistência e subsistência dos seus. Então, os fundamentos modernos da justiça humana baseiam-se na igualdade, liberdade e fraternidade na medida justa e correta. Né? Porém, a justiça divina ela tem elementos muito maiores, muito mais profundos que a justiça humana. Uma coisa que a justiça humana não tem, porque ela está limitada a uma existência. Os sujeitos do direito são aqueles que nascem com o nascimento e terminam com a desencarnação. Ela nos alcança, a lei humana, enquanto estamos encarnados, do berço ao túmulo, da certidão de nascimento à certidão de óbito. Porém, a justiça divina é diferente. Ela tem um elemento que nos falta aqui, que é o tempo no sentido mesmo de eternidade, mesmo de infinitude. Deus tem todo o tempo do mundo para aplicar a sua justiça. E quando o faz de maneira diferente da justiça humana. A justiça humana, quando é aplicada, ela é aplicada para retribuir o mal com o sofrimento, a prisão no caso, ou outras penas alternativas. E a justiça divina, não. A justiça humana, enquanto retribui o mal com o mal e faz uma prevenção de ordem social, ordem geral, para mostrar aos outros que não devem praticar crime, senão terão imposição da lei e das penas da justiça humana, a justiça divina é diferente. Ela não intenciona castigar. Por quê? Porque ela tem um elemento que a justiça humana não tem, que é a misericórdia. A justiça humana, enquanto retribui o mal, com o sofrimento, e quer avisar os outros que não assim o faça, a justiça divina não. O escopo dela é educar, é promover a evolução espiritual do ser. Deus, quando aplica com misericórdia. Olha que maravilha. Outro elemento da justiça humana que a justiça divina, da justiça divina que a justiça humana não tem, é a reparação. Muito embora alguns sistemas legislativos já prevêem a justiça restaurativa, né, a justiça que impõe uma pena do seu agressor e cuidar da vítima ou dos familiares da sua vítima, reparar, justiça restaurativa,
as primeiras noções já estão vigorando na Terra, no entanto, não ainda é de caráter geral. Porém, na justiça divina, a reparação é a efetiva oportunidade da redenção. Chama-se reparação. É o indivíduo que burlou a lei divina e produziu sofrimento em si mesmo ou no seu semelhante, ele vai ter então que reparar, que fazer o bem no lugar do mal. Supondo que alguém tenha assassinado uma pessoa em uma vida, ele nasce uma das vidas subsequentes e receberá como filho aquele a quem tirou a vida, para que possa dar, na qualidade de pai ou de mãe, dar a vida no lugar da vida que ceifou. E aí surge um dos elementos mais importantes da justiça divina, que é a reencarnação, que a justiça humana também não a possui. É de ordem superior, de ordem divina. A reencarnação é a oportunidade de o mesmo espírito vir para reparar e se quitar com a justiça divina e com a própria consciência. Os processos de reeducação, eles nascem com arrependimento, o que é muito bom, porque quando nós damos conta que ferimos alguém ou a nós mesmos, surge em nós um estado consciencial de arrependimento, o que é muito positivo. O que não é positivo é guardar autocomiseração, justificação ou também automutilação. Então são estados patológicos que levam à culpa. A culpa, ela é inútil. Arrependimento é positivo, porque o arrependimento, nós caímos em nós mesmos do equívoco que praticamos, mas não basta arrepender-se. É preciso expiar, tirar a pureza de dentro e é preciso reparar. Então esses são os elementos que despertam o ser para que ele se harmonize com a justiça divina que está escrita na sua consciência. A lei divina está escrita na consciência humana e toda vez que nós a agredimos, nós produzimos dor. E ao produzirmos dor, nós vamos ter que reparar. E essa reparação, ela é baseada no amor. É por isso que o fundamento da justiça divina é o amor. Então, são os fundamentos da justiça divina agora. Primeiro, amor. Segundo, o bem. Terceiro, o progresso. Quarto, a felicidade. E quinto, a segurança. Nós achamos que teremos segurança quando tivermos dinheiro, tivermos uma poupança, tivermos um bom plano de saúde. Não. Só mesmo a harmonia com a lei divina gera a segurança nossa e de todos aqueles que caminham conosco. Essas reflexões, elas estão no livro Ação e Reação, psicografia do querido Chico Xavier, em que o espírito, que é o guia de Allan Kardec, de André Luiz nesta obra, eles dá estes fundamentos. Então, é o bem, é o progresso, é o amor, a felicidade e a segurança. Não só para nós, para todos. Ele dá, Sanzio, o mentor, ele dá uma explicação que isso traz a felicidade. Ele dá uma explicação que a justiça é o bem, é o amor, é o progresso, é a segurança. E que o mal é tudo isso, só que para nós mesmos e exclusivamente para o nosso. O bem é tudo isso para nós e para todos que convivem conosco. Se nós retermos só isso, só para nós, se torna um mal. Então a diferença entre o bem e o mal está no amor, na convivência harmônica, ou no egoísmo, na vaidade, no orgulho de querer retermos tudo, o amor, a segurança, o progresso, a felicidade, só para nós. Essa é a diferença, segundo Sanzio, psicografia de André Luiz, a diferença entre o bem e o mal. A gente acha que o mal é só a prática da maldade. Não, o mal é reter todos esses patrimônios divinos exclusivamente para nós mesmos. E agora vamos nos reportar sobre justiça divina, agora na obra principal da doutrina espírita, que é o Livro dos Espíritos, na questão 873.
Allan Kardec, o grande filósofo, indaga das entidades venerandas se o sentimento da justiça está em a natureza ou é o resultado das ideias adquiridas. Olha que pergunta inteligente. Kardec quer saber se o sentimento de justiça, se ele é inerente às ideias adquiridas ou é inerente à natureza. E os espíritos superiores responderam dizendo que esse sentimento de justiça está de tal modo em a natureza que vos revoltais à simples ideia de uma injustiça. É fora de dúvida que o progresso moral desenvolve o sentimento de justiça, mas não dá esse sentimento. Deus pôs no coração do homem. Daí vem que frequentemente em homens simples e incultos, que se vos deparam noções mais exatas da justiça do que nos possuem aqueles com grande cabedal de saber. Olha que maravilha! Essa reflexão nos leva a entender, essa resposta dos espíritos, é que as noções de justiça estão em a natureza, mas estão em nós também. Deus, quando nos criou, colocou em nós o sentimento de justiça para que a gente o desenvolva. É por isso que muitas das vezes pessoas iletradas têm um senso de justiça, têm um senso de bondade tão natural, tão interligado. É uma pessoa tão misericordiosa, tão boa, mas não boazinha. Porque ser bonzinho é muito fácil. No entanto, ser justo é mais difícil. Dar a cada um o que é seu, no sentido de você orientar o semelhante e se orientar nessa lei que está em a natureza, mas está em nós em potência, em semente a ser desenvolvido. Quanto mais o espírito evolui, mais o senso de justiça se apura. Então isso já vem da misericórdia divina. E a questão 879, tão cara de nós espírita, que tantos oradores reflexionam conosco em tantas oportunidades, uma das mais profundas do Livro dos Espíritos. É a questão 879. Qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? Mais uma vez, a profundidade das indagações kardecianas, o grande filósofo. Ele quer saber qual o protótipo de ser humano justo na Terra. E ele dá uma medida que nós chamamos, aliás, que Allan Kardec chama, que seria completa, que seria pura. Qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? E os espíritos responderam: qual o caráter? A do verdadeiro justo. O exemplo? Jesus, porquanto este ser praticaria também o amor do próximo e a caridade, sem os quais não haveria justiça. Então, mais uma vez, ele coloca Jesus como um modelo de justiça pura. A grande misericórdia, a grande docilidade de Jesus com todos, com as mulheres, com as prostitutas, com os homens importantes da lei, tratava-os sempre educativamente. Jesus não perdia nenhuma chance de educar. Até quando entrou no templo e viu os vendilhões do templo, ele os repreendeu e os expulsou do templo de maneira enérgica. E ele sabia ser doce e enérgico na medida certa, no momento certo. Sabia responder a um simples do povo, mas sabia responder também a um patriarca da lei ou a uma autoridade romana com a mesma altivez. Esse é o caráter do ser justo. Então esse é o elemento de justiça. E o elemento da caridade? A nossa é a reflexão com Kardec também no Livro dos Espíritos. A melhor definição de caridade na questão 886. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus?
Essa pergunta Kardec formula, mas ele formula de uma maneira simples, porém dentro de uma medida. Ele queria saber sobre caridade, mas ele não queria saber sobre caridade de qualquer um, ele queria saber sobre a caridade como entendia Jesus. Quem, amigos, poderia responder essa pergunta senão o próprio Espírito de verdade, o próprio Cristo? Se ele queria saber como Jesus entendia a caridade, então não bastava que viesse o espírito de Pedro, de Paulo, de Tiago. Não. Ele precisava de uma medida profunda de caridade. E o Espírito de verdade diz: caridade, como Jesus entendia, era benevolência para com todos. Ser bom. Mas não só bom com aquelas pessoas que você tem boa relação social e amistosa. Com todos. Qual a medida máxima? O amor ao inimigo. Ser bom não só com os familiares e amigos, mas ser bom com todos, até com os inimigos. Então, benevolência para com todos. Segundo item, indulgência para com as imperfeições alheias. Então, ser bom com todos, ser indulgente, compreender as imperfeições e os equívocos dos outros. Não quer dizer que você os aceite e concorde com ele, mas é a sua capacidade de compreender, de ser indulgente. Você que precisa de indulgência, seja indulgente com o seu semelhante. Porque assim como você tem equívoco, assim como cada um de nós temos equívocos, nós precisamos dar o direito dos outros se equivocarem, de serem imperfeitos, porque só não equivoca-se quem é espírito puro, é de Jesus para cima. Nós outros todos vamos nos equivocar porque somos crianças espirituais, somos imaturos e vamos nos equivocar e nos ferir. Então nós precisamos compreender. Se eu erro, eu dou o direito do outro errar. Não concordo, mas aceito ele com essa imperfeição, sabendo que é momentânea, que um dia ele será também um espírito puro. Então, é indulgência para com as imperfeições alheias. E o terceiro item da resposta é perdão das ofensas. Perdão das ofensas. Sem perdão não há amor, não há fraternidade. Então é preciso ser benevolente, é preciso ser indulgente, é preciso perdoar. E caridade é isso. Nós achamos que caridade é dar coisas, mas caridade é ser benevolente, bondoso, indulgente, compreensivo e misericordiosos. Perdoar os nossos semelhantes. É a mais alta caridade. E depois de falarmos um pouquinho sobre caridade, nós vamos falar do último elemento da lei, o amor. Lembram que nós já falamos de justiça, de caridade, agora vamos falar de amor. Amor é um sentimento de origem divina, tendente a atrair, aproximar e unir os seres numa relação felicitadora. Lembram? No início da nossa conversa com São Vicente de Paula, o amor é a lei de atração. Então, ele é um sentimento de origem divina. Deus, quando nos criou, depositou em nós também potencialidade, em semente, o amor. E o amor, amigos, ele se aprende amando. Amar se aprende amando, exercitando, atraindo, unindo os seres. Qual a medida? Uma medida que seja felicitadora. É por isso que vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo uma fala muito interessante sobre caridade. A caridade une o coração daquele que dá ao coração daquele que recebe. Então, se você dá sem união, sem amorosidade, sem caridade, sem benevolência, sem compaixão, você dá para se livrar de alguém, você dá para diminuir as suas culpas, você dá por alguma razão para receber algo em troca, não é caridade. Se você tem dúvida se você está agindo na medida da caridade quando você doa alguma coisa, veja se aquele ato de doar gerou uma relação. Como assim?
Eu posso dar uma esmola, posso dar um dinheiro e passar em frente. Não houve caridade. Porém, se eu der um dinheiro, uma esmola, a alguém e der com um sorriso, aquela pessoa vai perceber intuitivamente que eu estou dando de coração e não dando paternalmente para me livrar daquele que pede. Eu estou dando com alegria. E a pessoa que recebe não se humilha, sente-se agradecida, sente-se feliz, sente-se olhada, sente-se valorizada. Não pelo dinheiro que deu, mas sobretudo pela atenção. Isso é caridade. Então, lembrando, a caridade une o coração de quem doa ao coração de quem recebe. E é a caridade, a ação de doar, a ação de perdoar, a ação de ser indulgente para gerar relação entre os seres. Então, eu não vou para a casa espírita, eu não vou para uma instituição de caridade para doar. Eu vou para doar, aprender a amar e formar elos fraternais. Dalai Lama, ele faz uma reflexão que eu achei muito interessante, certa feita. Ele disse assim: quando você doar a alguém algo, não doe com um pensamento de superioridade. Olha como eu sou superior, eu posso ajudar uma pessoa que é inferior. Não pense assim, diz ele, porque nós somos seres reencarnantes. Pode ser que em outra vida aquela pessoa materialmente seja superior a mim e vá me ajudar. Então, quando você doar, coloque-se no mesmo patamar, que você não é mais importante porque você está doando. Você é igual àquele que recebe. Aquele que recebe momentaneamente está em carência. Lá no futuro pode ser você. Então não se sinta o tal, o vencedor, o poderoso, porque você pode ajudar. Você deve ajudar por amor, pela alegria de ajudar. São Francisco dizia que a gente não deve esperar nada nos céus por fazermos o bem. O bem já traz uma alegria intrínseca em o doar. E essa alegria em doar já é o pagamento. Essa reflexão é muito interessante, porque é verdade que quando nós fazemos o bem pelo bem, nós sentimos uma sensação de plenitude, de alegria, porque nós estamos exercitando o bem. Isso já é o prêmio, já é a paga. A consequência é nós nos tornarmos mais amorosos, nós aprendermos a amar. No entanto, o pagamento já é a alegria em si do serviço. Então, amigos, amar é estar comprometido com a felicidade do outro. Eu tinha um grande amigo que já está desencarnado, era um senhor idoso, e certa vez a gente batia um papo numa instituição de auxílio a presidiários, a APAC, e nós estávamos trocando algumas ideias e nós perguntamos a ele se ele era feliz. Então o exercício entre todos nós é dizer o que nos fazia felizes. E eu perguntei a ele: você é feliz? Ele disse: sou muito feliz. Por que o senhor é tão feliz? E ele era mesmo, ele é o protótipo da pessoa feliz. Ele vivia sorrindo e vivia dando uma boa palavra. E foi uma das pessoas mais positivas que eu já conheci. Ele era diácono da Igreja Católica. E aí ele disse: você está vendo as minhas cães? Eu não sabia o que era cães. Ele disse: cães são cabelos brancos. Está vendo as minhas cães? Elas foram ficando brancas porque eu me propus a minha vida inteira a fazer minha esposa feliz. É mesmo? E aí eu entendi, agora ficando idoso, que quanto mais eu fazia ela feliz, mais eu era feliz. É por isso que eu sou feliz. Ele encontrou a grande sacada da vida, de ao fazer os outros felizes, nós somos felizes. Então amar é estar comprometido com a felicidade do outro. Não esperar nada em troca. Eu vi certa vez uma modelo muito famosa dizer que já tinha ganhado muito dinheiro, fama no mundo inteiro, agora ela queria ser feliz. Ela queria casar para que o marido lhe fizesse feliz. Era esse o próximo passo dela. Lê do engano. Quando nós casamos, nós nos consorciamos e para nós espírita, casamento é um contrato de evolução espiritual a dois. É verdade. E quando nós casamos, se nós esperarmos que o outro nos faça
felizes, nós já estamos metade do caminho equivocado. O ato é: eu vou casar para fazer o outro feliz. Se o outro pensar da mesma maneira, o casamento deu certo. Porém, se ao menos você pensar, o casamento já deu mais da metade certo. E aí você vai ensinar com seus atos amorosos a pessoa também ser amorosa. É por isso que nós encontramos os casais já de idosos muito completos na sua conjugalidade, porque conseguiram superar todas as dificuldades. E as dificuldades nós enfrentamos e vencemos com amor. Então é por isso que o amor é o mandamento maior. Quando perguntaram a Jesus qual é o maior mandamento da lei, ele disse amar. Amar a Deus, em primeiro lugar. Mas aí vem a reflexão: como amar a Deus, um ser sublime e profundo que eu não compreendo na essência? Como amar a Deus? E aí Jesus dá a medida, dá o caminho. Amarás o teu próximo. E ele dá o terceiro caminho: amarás a ti mesmo. Então, amar a si é a medida do amor ao próximo, e amar o próximo, que é filho de Deus tanto quanto eu, quando eu amo o próximo, estarei amando a Deus. Então, eu amo a quem conheço e, por tabela, amo ao seu Criador. Eu amo a mim mesmo, felicitando-me, eu estou amando a Deus. Então, é um único mandamento, Jesus disse, é semelhante a este. Equivale a amar a Deus, amar o próximo e amar a si mesmo. Então, esse é o grande aprendizado. E qual a medida máxima do amor? Aí vem um grande desafio: amar quem me ama, amar meus familiares, amar meus amigos é muito fácil. O grande desafio é amar o não amigo, o inimigo. E amar o inimigo não é andar de braços dados com ele. O amor pressupõe confiança, diz Allan Kardec no Livro dos Espíritos. Como eu posso amar alguém que me pode trair? Então, amar o inimigo é assim: é não desejar o mal a ele, é não opor obstáculo à reconciliação, é perdoá-lo sem segunda intenção, é se alegrar com o bem que lhe alcança, é não se alegrar com o mal que lhe alcance, e por fim, é orar por ele. Se eu oro por alguém que eu estou encrencado, eu já estou amando o inimigo. E de tanto orar, vai que no futuro eu o encontre e eu já estarei dissolvendo essa mágoa. Tem muita gente que diz assim: oh, meu Deus, me ajude a perdoar. De certo que Deus sempre nos ajuda nas coisas positivas, sempre. No entanto, esse papel pertence à criatura, não ao Criador. É por isso que Jesus disse, né, que nós devemos buscar Deus e a sua justiça, a sua bondade, e orar pelos que nos perseguem e nos caluniam, a fim de que sejamos todos filhos do mesmo Pai que faz nascer o sol e a chuva para os justos e os injustos. Nesse passo, esse conselho divino é: ao orar pelo meu inimigo, eu projeto luz sobre ele. Pela lei de causa e efeito, a luz que eu projeto para ele volta para mim. Tanto quanto o ódio que eu projete para ele, o ódio vai e volta para mim na lei de causa e efeito. Porém, se eu oro, eu projeto luz nele. A luz volta para mim, vai ao meu coração e dissolve a mágoa. Por isso que, estrategicamente, Jesus nos orientou a orar pelos nossos inimigos, porque orando pelos nossos inimigos, nós estamos orando por nós mesmos. E orando a Deus, nós estamos amando a Ele, o Ser Supremo, a nós mesmos, porque orando para o nosso inimigo, eu estou orando para mim mesmo. Vejam como é a mesma lei, está tudo imbricado. Amar a Deus, amar o próximo e amar a si mesmo. Então, amigos, esta lei é uma lei felicitadora. Quando Allan Kardec reflexionava sobre se a lei divina e a lei natural é a mesma coisa, os espíritos disseram que sim, a lei divina é a lei natural, única para a felicidade do homem, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Vejam que a lei divina não é para nos punir.
não é para nos maltratar. A lei divina é para a nossa felicidade. É um decreto divino para a nossa felicidade. Só somos infelizes quando dela nos afastamos. Então é lei de liberdade. Nós temos livre-arbítrio, a capacidade de escolher. Se nós fizermos escolhas felicitadoras para nós, para o próximo, nós seremos felizes. Então a felicidade, ela é a harmonia com a lei divina. E toda vez, pela nossa inferioridade, não assim estivermos procedendo, nós temos a grande misericórdia divina, nós temos o tempo, nós temos a reencarnação para nos possibilitar a reparação. Vejam que todos esses elementos são elementos amorosos. E esse é verdadeiramente o pulo do gato. É a cereja do bolo para a nossa felicidade. O amar. Amar a Deus, amar ao próximo e amar a si mesmo. Que Jesus seja conosco e nos favoreça o seu amor a nos impulsionar a que o nosso coração ame também. Aprenda a amar, aproximando os seres de nós e os felicitando. Que Jesus seja conosco.